Olá, queridos! Estamos aqui para mais um poderoso estudo de célula na nossa série Vida Cristã e hoje nós vamos aprender sobre como ativar a nossa visão espiritual. Nós vamos iniciar com Provérbios 11, versículo 30, que diz: O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas sábio é. A palavra nesse texto diz que aquele que ganha almas é sábio. Então, o que precisa ser ganho são as almas. Também em Provérbios 14, 25 fala que a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Então, a palavra já está nos apontando que aquilo que precisa de salvação são as nossas almas. A alma pode perecer no inferno. Em Mateus 10, 28, Jesus nos ensina: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, é a alma que é salva. Você é alma. Nós nos tornamos alma vivente. Quando Deus nos criou, Ele nos formou alma vivente. E o que é o espírito? O espírito é o primeiro corpo que Deus deu ao homem. O segundo corpo, ele é feito da terra. Deus formou o homem do pó da terra. Então, o homem é uma alma que possui dois corpos, um espiritual e o outro físico. Deus ele criou o homem com imagem e semelhança. Em Gênesis 2:7 nós vamos ler isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, preste bem atenção no que essa palavra diz, que o homem foi feito alma vivente. E eu estou usando a versão Almeida Corrigida Fiel, porque essa é a mais fiel ao texto original. Então você espiritualmente é feito de Deus. Deus foi quem lhe fez, e materialmente você foi feito da terra. O que você vê no espelho não é imagem e semelhança de Deus, é imagem e semelhança apenas no espírito, porque o teu espírito é que é a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que você vê no espelho é imagem e semelhança da terra. O corpo físico, ele interage com a terra, mas o corpo espiritual, ele interage com o mundo espiritual e com Deus. Em 1 Coríntios 15, versículo 44, fala: semeia-se o corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Como nós vimos anteriormente, a palavra nos mostra que Deus nos deu dois corpos. Existe um corpo natural, que é a matéria, aquilo que nós tocamos, mas existe também um corpo espiritual, que é o nosso espírito. Existe uma diferença entre ser filho de Deus e ser criatura de Deus. Ser filho de Deus está escrito em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, ser filho de Deus é aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como diz a palavra, aos que creem no seu nome. Criaturas somos todos nós, todos que foram criados por Deus. Em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o evangelho ele precisa ser pregado a toda criatura, a todos que foram criados, feitos por Deus. Por que precisa ser feito isso?
Porque criatura de Deus são todos os que foram criados por Deus, mas estão mortos no espírito pelos seus delitos e pecados. E esse texto de Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz o seguinte: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então esse texto mostra que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. E em que nós estávamos mortos? Nós estávamos mortos no nosso espírito. Quando Adão e Eva pecaram, houve uma ruptura, eles se desconectaram espiritualmente de Deus. Então, nós podemos concluir com isso que filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. É o que a palavra de Deus nos mostra. Cada corpo, ele é a imagem e semelhança da sua origem. Se você observar o seu corpo físico, ele se conecta com a terra pelos 5 sentidos. Quais são esses 5 sentidos? A visão, pelo que você vê, a audição, pelas coisas que você ouve. Se você, tarde da noite, ouve um barulho, um ruído, você já fica atento, porque os teus sentidos, eles estão conectados com a terra. Se você vê alguma coisa, você identifica um incêndio, por exemplo, ou você sente com seu olfato um cheiro de fumaça na cozinha, porque os teus sentidos, eles estão conectados com a terra, eles estão conectados com o mundo físico, os teus sentidos físicos. Mas assim como nós temos também esses sentidos físicos, nós também possuímos o sentido espiritual. Você já ouviu a voz de Deus? Provavelmente a pessoa que estava do seu lado não ouviu aquilo que você está ouvindo de Deus. Porém, a sua audição espiritual é quem ouviu isso. Não é o seu ouvido físico, mas o seu ouvido espiritual, a audição do seu espírito. Então, cada corpo, ele é a imagem e semelhança da sua origem. Em Eclesiastes 12, versículo 7, diz que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, cada um vai voltar para a sua origem. Assim como cada corpo é a imagem, né, da sua origem, então o pó vai voltar para a terra quando nós morrermos, como era. Mas o espírito, ele vai voltar para Deus, porque foi Deus quem deu. Em Mateus 27:50, fala: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito. Então, quando nós morremos, o nosso Espírito volta para Deus. Em 1 Pedro 3,19, fala: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso aconteceu com Jesus, que quando ele entregou o espírito dele, mas a alma dele foi até, né, os espíritos em prisão e pregou a esses espíritos em prisão. O que é a ativação espiritual? Como eu falei ainda há pouco, nós possuímos sentidos espirituais. E com esses sentidos espirituais, nós nos conectamos com as coisas materiais ou com as coisas espirituais.
Então esses 5 sentidos, eles nos fazem interagir, os físicos, com a terra. No escuro você está usando a sua audição, porque você não consegue enxergar, então a sua audição está aguçada. Você sente o cheiro das coisas, você percebe quando precisa tomar banho, quando o odor não está agradável. Então nossos sentidos físicos, eles estão conectados com a terra. Eles estão conectados com aquilo que é material, com aquilo que é matéria. Mas os nossos sentidos espirituais, eles precisam ser conectados com Deus. O seu corpo espiritual, ele tem ouvidos. E assim como a palavra diz que semeia seu corpo natural e ressuscitará corpo espiritual, nós precisamos ativar o nosso corpo espiritual, fazer essa ativação espiritual. E como é que nós vamos fazer essa ativação espiritual? É vivendo no Espírito. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E qual é a maneira mais prática de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus? Por intermédio do jejum. Porque com o jejum você desintoxica o corpo e se conecta no Espírito com Deus. Os bruxos, por exemplo, eles jejuam até 40 dias. E muitas vezes os crentes não conseguem fazer isso. No jejum é destravada a visão espiritual, porque você fortalece os seus sentidos espirituais. E muitas vezes os crentes não conseguem se mover nos dons proféticos, naquilo que é profético, porque são carnais, porque não jejuam. O espírito também sente odores. Quando você orar por alguém e sentir um cheiro esquisito, estranho, é o teu espírito que está identificando ali ou a presença de demônios ou a presença de anjos. Então você precisa ativar o seu corpo espiritual. O corpo fica como uma antena e ele percebe a presença de anjos ou de demônios. E é por essas vias que você vai desenvolver, ouvindo, vendo, sentindo algo. Pode ser uma dor, uma dormência, uma coceira, indicando que alguém está passando por aquela mesma situação. E aí você vai pedir do Espírito Santo para que ele revele a você do que se trata, de quem se trata. E você vai orar por essa pessoa para que a cura se estabeleça, para que a palavra profética alcance a vida dessa pessoa. Porque quando o corpo espiritual está ativado, você sente odores, porque você tem a percepção do mundo espiritual, você ouve, você tem visões, e você precisa ativar o seu corpo espiritual para você discernir e ligar os sentidos espirituais, para você saber quando e como Deus vai falar com você, o que é que Ele está falando. São por essas vias que Deus fala conosco. São coisas que você vê, que você ouve, que você sente, que você percebe. É dessa forma que Deus vai estar falando conosco. A oração em línguas é algo totalmente espiritual. Então, para você se ativar espiritualmente, você precisa também orar em línguas. E quando você estiver orando em línguas, você vai anotar essas percepções espirituais. Se você vai orar, por exemplo, por alguém, vai orar por alguém que você conhece, ou da família, ou um discípulo, alguém. Você vai começar orando em línguas e pedindo do Espírito Santo para que ele esteja revelando aquilo que é a necessidade da pessoa, aquilo que ela precisa, aquilo que ele quer fazer na vida daquela pessoa. E então o Espírito de Deus vai estar te mostrando, te dando uma visão da necessidade da pessoa, daquilo que ela precisa, do que ela tem de profético da parte de Deus para a vida dela. E Deus vai te mostrar para que você ministre, porque a profecia é exatamente para isso, para consolo,
para a edificação da vida daquela pessoa. E existe também algo que nós precisamos entender, que é essa palavra que se chama impartição. Em 1 Timóteo 4, versículo 14, diz o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, a impartição, essa palavra vem de impartir, que é você tirar de si para derramar sobre alguém. Então, impartir significa tirar de mim, trazer de dentro de mim para outra pessoa. E nós vamos impartir, fazer isso quando nós impomos a mão, quando liberamos da vida de Deus, quando ministramos sobre a vida de outra pessoa. Por isso é que nós, como filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque ao impor as mãos sobre alguém, você está tirando de você para derramar sobre a vida de alguém. Então, 1 Coríntios 12, versículo 1, fala a respeito dos dons espirituais. E olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então, são por esses dons que nós nos movemos espiritualmente, para abençoar o corpo de Cristo, para ministrar sobre a vida das pessoas. E a oração profética é você orar em língua, é você colocar diante de Deus a vida de alguém e começar a ter essas impressões espirituais, é você se conectar no seu espírito, no seu corpo espiritual com Deus, para receber a comunicação que Deus quer trazer sobre a vida de alguém, sobre a vida de uma pessoa. Então você vai ter a sua visão espiritual ativada, a sua audição espiritual ativada, você vai ter um sentido ou sentir algo como, por exemplo, uma dor que a pessoa pode estar sentindo naquele momento, ou você pode ter uma revelação de algo que a pessoa estará sendo curada. Você pode sentir algo que é um dos tipos, né, de ativação profética, é uma das percepções espirituais que você tem a respeito de alguém, do que o outro está sentindo. Você tem essa percepção quando você se conecta em Deus, quando o teu corpo espiritual está ativado em Deus. E você também pode receber ali uma palavra profética para a vida daquela pessoa. É como dizem aqui os dons, né? Você pode, pelo Espírito, ter uma palavra de sabedoria a respeito da vida daquela pessoa, que é aquela palavra a respeito de algo que Deus vai realizar na vida daquela pessoa, né? Ou uma palavra de conhecimento, que é uma palavra a respeito do presente, daquilo que a pessoa está vivenciando. Ou você pode também receber do Senhor o dom para curar ali, para ministrar sobre a vida de alguém. A operação de um milagre, que é quando precisa se criar algo. Quando, por exemplo, não existe e de repente uma orelha começa a ser criada. Assim como Jesus, né, recriou o braço daquele homem que estava leproso e que foi reconstituído, restituído. Ou você pode liberar uma palavra profética, receber da parte do Senhor uma palavra profética para a vida daquela pessoa, como, por exemplo, alguém chegar até você e você perceber que aquela pessoa
está preocupada, ansiosa, e aí você revela isso para aquela pessoa e libera ali, junto com aquela revelação, uma palavra de consolo, de conforto, de algo que você enxerga no mundo do espírito a respeito daquela pessoa. Ou então você pode receber o dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas, enfim, existe uma variedade de dons e que Deus derrama sobre cada um. E o apóstolo Paulo nos ensina a buscar os melhores dons. Então, o que Deus tem para a sua vida? O que você tem feito no mergulhar do Espírito de Deus para se mover no profético, para se mover no sobrenatural de Deus, para derramar também, para fazer essa impartição, derramar, tirar da vida de Deus que está em você para derramar sobre a vida de outros. A minha oração com esse estudo é de que você tenha os teus sentidos espirituais abertos, aguçados. Paulo orou muito a respeito disso, para que os sentidos espirituais da igreja fossem abertos, para que conseguissem discernir aquilo que Deus tinha para eles. E assim também como o profeta Elias orou pelo seu servo para que, ou foi Eliseu, não estou bem certa, estou lembrando agora aqui, mas ele fez uma oração para que os olhos do servo fossem abertos, e os olhos espirituais daquele servo foram abertos. E nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Então a minha oração pela sua vida hoje é que o Senhor abra os teus olhos espirituais e que você venha conectar o seu corpo espiritual com Deus, com aquilo que é divino. Assim como a palavra de Deus diz em Efésios 1:3, que você entre nessa dimensão espiritual, nesses lugares celestiais em Cristo Jesus, e que você traga desse lugar espiritual as bênçãos de Deus para a tua vida, a unção dele, os dons do Senhor para a tua vida, para que você possa operar como cristão. E a minha oração também é que você passe a ter uma vida de propósito, uma vida que jejua, uma vida que se consagra, uma vida que está buscando mergulhar em Deus, buscando mergulhar no profético, desintoxicando o corpo e se conectando no Espírito com Deus, buscando mesmo viver a vida de Deus, mergulhando em Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então, que o Senhor tenha te abençoado grandemente por meio desse estudo, dessa palavra, que Ele abra os olhos do teu entendimento e que você cumpra o chamado do Senhor para a sua vida. Shalom, shalom.